Muito obrigado à recepção dos irmãos. Que o Senhor esteja com a sua graça sobre a sua vida. Amém? A graça de Deus é presente, que a gente não merece, mas que Ele dá sobre a nossa vida. Hoje eu não vim falar sobre voluntariado, mas eu vim falar sobre serviço. E eu tenho uma notícia, tem serviço para todo mundo. Tem serviço para você, tem serviço para mim. E servir ao Senhor é um privilégio. Quando a gente trabalha e vive para o Senhor, nós servimos, mas nós somos abençoados de uma forma imensa. E é um privilégio servir ao Senhor. Eu queria conversar isso com vocês hoje, meus irmãos queridos. Abra a sua Bíblia lá em Lucas 10, 25 a 37. Vai estar também projetado aqui, está lá? Está lá, maravilha. A palavra de Deus fala no nosso coração e toca a minha vida. Então, eu sou o pastor Felipe Sabadini, aqui na igreja há 17 anos, mas pastor há 5 anos. Sou casado com a Jéssica e tenho um filhinho, o Arthur, de 4 anos. E servimos todos aqui na igreja. Vamos lá então, Lucas 10, de 25 a 37. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? Ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado, e assim também um levita. Quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem, e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Deus amado, obrigado porque a tua palavra fala, toca o nosso coração e muda a nossa vida. Tua palavra um dia nos alcançou e nós queremos servir ao Senhor em tudo que fizermos. Esteja conosco nesse momento aqui. Toca o nosso coração, vem, ó Deus, na nossa mente e muda a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. No teatro da vida real, encontre o seu papel. Hoje você vai entrar em cena aqui e cada um vai escolher um papel que vai atuar no teatro da vida real. E eu já queria dizer para você inclusive já está encenando. Nós vamos ter 7 personagens aqui. E o primeiro personagem eu já quero citar para você, é o perito na lei. O perito na lei, ele chega com algumas credenciais, certo? Quais são essas credenciais? Ele é um perito formal da lei, qualificado, experiente doutor em hermenêutica, que é a arte do estudo da interpretação dos textos bíblicos. Ou seja, esse cara conhece tudo das Escrituras, ele ensinava as pessoas no seu tempo e no texto bíblico, que no Antigo era a Bíblia completa, mas hoje para nós o Antigo Testamento, ele era uma referência de verdade e ele é uma referência de confiança. Acontece que na vida dele, ele tem um encontro com Jesus. Jesus ele está a caminho de Jerusalém, já para o final da sua missão, e encontra esse perito na lei. E o perito na lei não é fácil. Ele quer mostrar o seu estudo? Sim. Mas ele quer muito mais que isso. Ele quer colocar Jesus contra a parede. A palavra de Deus diz o seguinte: ele quer colocar Jesus à prova. Ele quer testar o conhecimento de Jesus, naturalmente, para ver se Jesus cai na brecha que ele vai querer, na armadilha que ele vai apontar para ele. Ele tem uma pergunta sagaz, porque ele quer induzir Jesus ao erro.
E ele fala o seguinte, lá no versículo 25. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Era o costume da época, e hoje também em alguns momentos, as pessoas responderem as perguntas com outras perguntas. E Jesus faz a mesma coisa. Ele passa a bola, de novo, para o intérprete da lei, e ele fala o seguinte, então olha só, o que está escrito na lei? Como que você a lê? Volta a bola para o intérprete da lei, e ele responde corretamente. Amar a Deus, amar ao Senhor sobre todas as coisas, e amar ao próximo como a ti mesmo. Jesus fala que ele respondeu corretamente. E essa conversa poderia estar terminando ali. Mas o que acontece? As pessoas, quando encontram com Jesus, naquele tempo e hoje ainda, que não são filhos do Senhor, eles querem colocar Jesus à prova. Querem colocar o povo de Deus à prova. E ele continua nessa conversa, não satisfeito com a sua resposta, e coloca uma pergunta evasiva. O que ele quer fazer? Ele quer colocar um sentido vago na pergunta para ver se agora sim, dessa vez, eu vou colocar Jesus à prova e ele vai se dar mal aqui nesse lugar que nós estamos. Mas Jesus ele não devolve uma pergunta. Ele ensina um texto, conta uma história, ele fala uma parábola. Porque o perito na lei vai falar o seguinte, quem que é o meu próximo? Eu preciso saber quem é ele. Aí Jesus ele vai contar uma história, como nós lemos aqui, para esse perito na lei. Eu queria falar para você que Jesus vai ter sempre uma resposta certa para todos os nossos questionamentos, independente da nossa intenção. E Jesus, ele sempre em suas respostas, vai nos ensinar, assim como ele fez com o perito. Ele tem um jeito de falar com cada um. Nesse momento, ele escolheu uma parábola. E ele vai levar o perito na lei, e ele leva a nós sempre a uma reflexão. E não é uma reflexão que fica no entendimento. É uma reflexão que ela obriga uma mudança de vida. É isso que Jesus está fazendo com o perito na lei. Então, o que acontece? Ele conta essa parábola, certo? A parábola é uma história dentro dessa história. Eu queria que você grave isso. O perito na lei está conversando com Jesus e agora entra uma história debaixo dessa história. Nós somos apresentados ao nosso segundo personagem, que é um homem. Qual? Qualquer. E ele está sozinho. Um homem trabalhador, comerciante, possivelmente um judeu. E ele está numa rota muito famosa, que é a rota de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, ela fica a 800 metros de altitude, e Jericó a menos 259. Tem a imagem aí, não tem? Não tem? Não. 800 metros de altitude, com 259 metros abaixo do mar. Então, vocês sabem que é uma descida grande. O texto, 26 quilômetros. 27 quilômetros na época, hoje 36 quilômetros. No Google, hoje, a pé, daria 7 horas e 9 minutos de caminhada. Mas acontece que essa aqui é uma rota perigosa, e esse homem está sozinho. O que vai acontecer com esse homem nessa rota perigosa, sozinho, sem a proteção, e um homem judeu? Os próximos personagens que vão aparecer aqui são os personagens que não são exemplo para nós, estão ligados a esse homem, e o que eles vão fazer vai ser diretamente em relação a este homem, e nós temos que afastar esse comportamento da nossa vida. Eles têm uma atitude reprovada, e entra em cena um personagem que não é exemplo para nós, que são os assaltantes. É um grupo. Eles roubam as suas roupas. Eles tiram a sua identificação. O homem não, a história não diz se ele estava portando produtos para negociar, mas ele estava vestido, trajado como um judeu, e eles tiram toda essa identidade. Não basta isso, eles batem, eles deixam ele quase morto pelo caminho. Imagina você no caminho, sozinho, desfigurado, quase morto, e tem pessoas passando nesse momento aqui. Você está precisando de alguém, e nós sempre vamos precisar de alguém em algum momento da nossa vida. Esse grupo, que representa o nosso terceiro personagem aqui, ele tem uma filosofia. E essa filosofia a gente conhece e não é nada boa, não é verdade? Olha só, o que é meu, ele é meu. Mas agora, o que é seu, ele deve ser meu também. Essa é a filosofia daquele que entra na vida de outro para roubar, para tirar, para matar e para destruir. Nós conhecemos um pouco isso, não conhecemos?
O que é meu e o que é seu deve ser meu também. Essa é a característica do grupo. Nós temos grupos aí na nossa vida com essa filosofia até hoje. Entra em cena um quarto personagem. Vamos ver se essa história vai ficar boa a partir de agora, não é verdade? E esse quarto personagem é um sacerdote. Então, a gente pode pensar, maravilha, que bênção, né? Chegou um filho de Deus para servir, para ajudar esse homem que está semi-morto. Quais que são as credenciais desse sacerdote? São excelentes. Ele é intercessor entre Deus e o povo. Ele ocupa uma das posições de maior privilégio. É influente na religião, influente na política e nos costumes do povo. É uma pessoa diferenciada, tem uma missão. Ele é um interlocutor entre o regime romano e a religião judaica. Mas acontece que, nesse momento, ele está saindo do templo, está indo para casa, está voltando, descendo esses 1.000 metros, nesses 26 quilômetros, e ele está voltando para casa. Opa, se ele está voltando para casa, ele está indo descansar. Ele ficava certo tempo no templo, e de tempos em tempos ele ia para casa, voltava para o templo. É um tempo de descanso desse sacerdote interlocutor entre o povo de Deus e Deus. Tem uma pessoa caída no chão, semi-morta. Qual que é a expectativa, se nós estivéssemos ao lado, que esse sacerdote ia fazer? E seria ajudar. Mas a expectativa foi frustrada. Lá no versículo 21, o texto bíblico diz: quando viu o homem, passou pelo outro lado. É uma contradição. Ele não é uma pessoa que serve a Deus? Ele servia no templo, perfeito. Fora do templo, ele não serviu essa pessoa. Ele podia estar com medo da impureza cerimonial, né? Tocar numa pessoa morta, ele não sabia se estava, podia desconfiar. Ele podia estar com medo da gangue, e o que esse medo e esse distanciamento fez que ele não atendesse esse homem, não acudisse esse homem e não desviasse a sua rota. Eu vejo uma pessoa, a pessoa está com uma necessidade, mas o meu caminho, o meu destino, o que eu vou fazer é mais importante do que ela. No fim das contas, Jesus está falando isso sobre o sacerdote. Quinto personagem, entra na história, um levita, similar ao sacerdote em alguns termos. Quais são então as suas credenciais? Ele vivia e cuidava da casa de Deus, do templo. Ele era sustentado pelas ofertas. Servia a Deus servindo pessoas. Presta atenção. O que a gente espera do levita? Ele servia a Deus servindo as pessoas. E eles serviam também na condução do louvor, na condução da adoração. Eu vou fazer uma expectativa sobre esse levita. A pessoa está no chão, está caída, ele vai passar do lado dela. Se o sacerdote não viu, ele é que vai ver. Certo? Não foi assim. Versículo 32 vai dizer o seguinte: quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Poxa vida, mais um que passa, mais um que não ajuda. Tem uma contradição aqui, tanto no levita quanto no sacerdote. Ele servia no templo, perfeito, mas ele não servia fora do templo. Acontece que a nossa vida é dentro e fora do templo, é dentro e fora da igreja. E as pessoas estão necessitadas. E havia uma pessoa necessitada naquele tempo ali. Há uma triste semelhança entre esses religiosos, que é a de indiferença. E eu gosto de umas definições do amor. O oposto do amor é a indiferença. Tanto faz, tanto fez essa pessoa quem está do meu lado. Isso é maligno. Eles foram indiferentes. Qual que então era a filosofia dos religiosos? O que é meu, e o que é seu. Nada muda. O que eu tenho, eu tenho. O que você tem, você tem. A gente não se conversa. Eu não peço nada para você, mas você também não pede nada para mim. Eu não preciso da tua ajuda, mas você também não vai precisar da minha. E eu não vou te dar minha ajuda, eu também não espero de você. Indiferença, a gente não pode ser indiferente. Os religiosos foram, o levita e o sacerdote foi. Num exemplo dado por Jesus, é Jesus que conta essa parábola. Irmãos, do povo de Deus, de nós, de quem está de laranjado, legendário, quem não está de laranjado, nós que somos homens, do povo de Deus se espera o amor de forma prática, atitudes de amor e de cuidado, dentro e fora do templo, dentro e fora da igreja. E essa ajuda para quem? Para os crentes e para os descrentes.
Nós temos uma missão, e a nossa missão é servir. O título de hoje, e que chamaram para o culto, é Sirva na Igreja. Muito bem intencionado, perfeito. Mas não é só na igreja. É sirva, ajude, acolha. É o que Jesus está falando para nós, e nessa metade dessa história é o que Jesus falou aqui para o perito na lei. Quero te deixar uma primeira pergunta para você refletir junto da sua história. Como tem sido a sua vida, a minha vida, da prática do amor, do acolhimento às pessoas e o serviço a quem precisa, onde precisa? Sempre nós teremos uma pessoa no nosso caminho. E a gente sempre vai estar numa jornada. E Jesus vai colocar alguém no nosso caminho e espera de nós uma atitude. Lembra, ele está conversando com o perito na lei. O perito na lei pergunta para ele quem que é o meu próximo. Eu sei que para ganhar a vida eterna eu preciso amar a Deus sobre todas as coisas. Mas amar ao meu próximo como a mim mesmo, talvez seja a minha família, talvez seja a minha igreja, talvez sejam meus colegas, meus irmãos aqui do Legacy. Me fale, Jesus, quem é o meu próximo? Aí Jesus vai dar uma boa resposta para ele, falando um terceiro exemplo, que é o nosso sexto personagem, que é do samaritano. Quais são as credenciais do samaritano? A Bíblia não fala. Não fala o que ele vai fazer, ele só fala o caminho que ele está descendo, que é o mesmo, mas não fala o objetivo da viagem do samaritano. Agora, esse samaritano é reconhecido pelo povo que ele é. E o judeu, que era o sacerdote e o levita, eles foram reconhecidos por aquilo que eles fazem. Então, olha só quem que são os samaritanos. É o povo miscigenado de judeus com quem? Com o resto do mundo. Houve a divisão dos reinos, alguns judeus foram para um lado, juntaram com outros povos, foram tendo filhos, e eles viraram os samaritanos. Não eram puro sangue, vamos dizer assim, judeu, ou seja, estavam apartados e viraram inimigos, certo? Era um povo excluído e um povo de prática religiosa sincrética. Qual que era a expectativa dessa pessoa que está caída no chão sobre esse samaritano que está acabando de passar? Daí não vai sair nada. Ele vai ser mais um, o terceiro que não vai ajudar. Mas olha o exemplo que Jesus dá e o que está escrito na palavra no versículo 33. O samaritano, quando ouviu, teve piedade dele. Qual é a contradição aqui? Essa contradição é boa, não é verdade? Ele não serviria um judeu. Ele não era um servo do templo, mas ele foi um servo fora do templo. Quem não era para servir, serviu. Quem era para servir, não serviu. Então esse samaritano, com certeza, nos inspira. Onde ele nos inspira? O samaritano, ele muda a sua rota e a sua prioridade. Isso custa muito caro para ele e para nós. Você tem o seu plano para o dia de amanhã, certo? Você tinha o seu plano para hoje à noite. Quem já traçou o plano para essa semana, faz planejamento a cada 3 dias, faz o planejamento na sexta-feira para a entrada da semana, ou faz o planejamento o mês inteiro. Ali os sacerdotes, os levitas, estavam com o planejamento ali na planilha, ou no software específico, na mão. Mas acontece que no meio do caminho entrou um obstáculo do meu planejamento. O samaritano recebeu isso, mas só que ele mudou a sua rota e mudou a prioridade. Ele investiu em alguém que não lhe daria nada em troca. Ele usou o que ele tinha nas suas mãos, usou todos os seus recursos, ele pagou o cuidado para o homem ficar curado, e ele se comprometeu, inclusive, em pagar o custo da hospedagem, que ficaria a mais caso necessitado. E esse pagamento, ele entregou a sua vida, entregou os seus recursos para o hotel, e se ele não pagasse, no costume da época, ele poderia ser até preso. Ele assinou uma promissória em favor daquele que ele não conhecia, que mais já o tinha cuidado. Ele cuidou de fato. Quem a gente não imaginava que ia cuidar, cuidou. Qual foi o resultado disso? Acolhimento, serviço e cura. Esse homem, que a gente não sabe o nome, a gente só imagina que ele seja judeu, estava numa rota.
A vida dele estava prestes a ser ceifada. O povo de Deus passou do lado e não ajudou. Um povo desconhecido, a parte do povo de Deus, passou e cuidou. A filosofia do samaritano, ela é interessante e cabe para mim e para você. Samaritano, o que é seu, mas o que é meu, pode ser seu também. Deus nos traz na nossa vida oportunidades para a gente servir, para a gente se dar pelos outros. Continuar com aquilo que temos, mas emprestarmos, darmos àquele que precisa, aquilo que Deus colocou na nossa mão. Wiersbe vai dizer o seguinte: para os ladrões, o viajante judeu, ele era uma vítima a ser explorada, de modo que o atacaram. Para o sacerdote e o levita, ele era um incômodo a ser evitado, de modo que o ignoraram. Ele sofreu um ataque e foi ignorado. Mas entrou o samaritano. Para o samaritano, ele era alguém que necessitava de amor e de ajuda, de modo que ele lhe ofereceu o cuidado. Deixa eu perguntar para você agora. Homem, quem é o seu próximo? Tem resposta para isso? Tem. Tem resposta para isso. O mundo inteiro. O mundo inteiro ele é campo do nosso trabalho, inclusive os nossos inimigos. Nós vivemos estamos vivendo, né, há alguns tempos, mas tão mais alto agora nas eleições, as inimizades, não é verdade? São alvo do nosso serviço, são alvo do nosso amor. Está todo mundo na calçada precisando de ajuda, muitos semi-mortos, e somos nós, sou eu e você, que Deus colocou no caminho para curar, para levantar e para cuidar dessas pessoas. Essa missão não é fácil, não é muito fácil. Só ama Deus e o próximo aquele que foi transformado pelo amor de Deus. Quem experimentou o amor de Deus tem condição de amar o próximo. E esse amor ele se torna, então, uma resposta e uma expressão de gratidão e fidelidade a Deus, pelo amor que Deus espera de nós, a quem? Ao outro, ao próximo, aquele que precisa do nosso cuidado. Eu queria lembrar que hoje mesmo, 31 de outubro, face ao dia de ontem, lembrar a você, partidos políticos nunca serão a resposta para esse mundo, eles vão estar no meio do processo, mas não são a resposta. A resposta é Jesus. Só Jesus é a resposta. Mas olha só, Jesus nos dá o privilégio de portar essa resposta para o mundo. Inclusive, nós sermos a resposta para o mundo. Ele escolheu o seu povo. Nós somos o seu povo. E Ele tem nós como cartas vivas, embaixadores de Cristo, representando o Senhor, sendo servo desse mundo e tendo a oportunidade de ajudar a todos. Queria dar uma notícia para você. A eleição ela foi hoje, não foi? Mas eu queria dizer para você que o candidato eleito para a mudança de história de alguém é você. Vocês foram eleitos. Eu me incluo. Nós fomos eleitos pelo nosso Senhor Deus para atuar na vida das pessoas, para ajudar as pessoas, para transformar, através do amor de Jesus, a vida das pessoas e sermos alguém que vá acudi-las. Todos nós. Robertson diz o seguinte: essa parábola do bom samaritano, se compreendida e praticada, é um exemplo que ele dá, removerá o preconceito racial, o ódio nacional, o ódio e a inveja entre classes. Imagina você, milhões de samaritanos, caminhando no seu caminho, com seus planos de vida, na sua jornada, mas ir recolhendo e cuidando das pessoas que estão caídas no caminho, das pessoas que precisam de uma mão estendida. Esse sou eu, esse é você, é o que Deus espera de nós, que nós possamos servir a todos. Nosso último personagem é Jesus. E Jesus, eu não falo que ele tem a atitude errada, que foi dos salteadores, do sacerdote, do levita, e nenhuma atitude correta, que foi do samaritano. Ele é mais que isso. Jesus, nosso Deus, ele é soberano e ele é perfeito. E ele tem o melhor para nós. Ele dá a resposta perfeita para o perito na lei. Agora é Jesus quem pergunta, mas de forma direta. Enquanto o perito na lei estava pelas beiradas, Jesus vai direto. Ele acabou de explicar a história e fala o seguinte: então, quem que foi o próximo
nessa história que eu acabei de contar para você. O doutor da lei, complicado, não entrega o ouro. Ele tinha oportunidade de elogiar alguém de uma raça que estava odiada. Ele tinha obrigado ali de dar um passo de harmonia para com os samaritanos. Essa história foi tão clara, mas não foi assim. Ele engoliu seco, né? Vamos dizer assim, e nem para explicar a história ele usa o nome de samaritano. Mas ele diz, aquele que teve misericórdia dele. O perito na lei não tinha nem coragem de citar o nome do próximo. Por que ele estava tão preocupado em perguntar para Jesus quem era o próximo que ele devia amar, se ele não estava disposto a amar? Um perito na lei tem uma perícia equivocada. Ele apresenta as minúcias da lei para Jesus, mas o Salvador lhe dá uma lição de graça, e uma lição da graça. Ele tem a motivação errada, porque ele arma uma emboscada para Jesus, mas quem cai é ele. Ele queria discutir filosofia com Jesus, mas Jesus apresenta a ele amor, e amor em ação prática. Kenneth Bailey vai dizer o seguinte: há 2 tipos de pecado e 2 tipos de pecadores nessa parábola. Os salteadores, eles ferem um homem mediante a violência, primeiro tipo. O sacerdote e o levita o ferem por negligência. E essa dor é mais dura, não é? A parábola dá a entender a culpa de todos eles, e a oportunidade não aproveitada para se fazer o bem torna-se o mal. Queridos, nesse mundo não há neutralidade. Ou nós estamos com o Senhor ou não estamos servindo o Senhor. E todos são o alvo do nosso serviço, o alvo do nosso amor. O doutor da lei, ele não pode ser um exemplo para nós, mesmo que um doutor, porque o seu estudo, o seu trabalho, aquilo que ele mais sabe, tem a teologia errada. Ele conhecia todo o texto bíblico. Ele interpretava esse texto errado. E o pior, ele não aplicava. E ele não amava. Jesus mostrou um homem caído no caminho e ensinou o período da lei e nos ensina hoje. Porque a salvação ela não é por esforço e nem pouco por mérito. Mas a salvação ela é uma oferta de graça. O que aquele homem caído no chão fez para receber o cuidado de um samaritano, de um enviado por Jesus que passou naquele caminho? Ele não fez nada e recebeu de graça a graça. No nosso caminho vai ter sempre uma pessoa caída, sempre alguém nesse estado de ajuda. E Deus espera de nós que a gente passe nesse caminho, levante essa pessoa e sirva essa pessoa. Faz sentido para você? Amém. Faz sentido para você? Jesus ele entra nessa história para mudar a vida do doutor da lei. E Jesus não deixa barato. Ele não deixa barato. Toda conversa com Jesus, as pessoas saem com uma lição de casa. Não tem como a gente conversar com Jesus, ter uma vida com Jesus e não sair com algo. A gente pode estar pedindo a Ele em oração, mas Ele nos responde e nos dá algo a mais e nos fala o que fazer. Com Jesus a gente não sai sem uma lição de casa. O apelo de Jesus foi o seguinte: você já entendeu? Então você vai agora e vai fazer o mesmo. Esse foi o apelo de Jesus. Mas esse apelo ele é para nós hoje. Vão e façam o mesmo. Que nós possamos ir e fazer o mesmo. O que foi fazer o mesmo? Acolher as pessoas, acolher a quem precisa. Nós temos a oportunidade todos os dias de sermos ativos no serviço e ativos no amor prático às pessoas. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa amar. A gente precisa servir. De forma prática. Quem? O primeiro que estiver no caminho. Qual é o primeiro que está no caminho que você vai esticar a mão e você não vai passar para o outro lado da calçada? Sempre vai haver alguém no meio do caminho, sempre vai alguém na nossa rota, vai entrar alguém no nosso planejamento. Então, o título dessa mensagem era no teatro da vida real, encontre o seu papel. Quero dizer para você que o seu papel é ser um servo de Jesus, pronto a todo instante para servi-lo. E servir a Jesus vai ser servir as pessoas. Essa era o job description, vamos dizer assim,
do levita, mas pena que ele falhou e não serviu. Que não seja o nosso e que a gente venha a servir a quem entrar na nossa direção, na nossa vida. Você já foi servido por alguém? A tua vida tem um toque de alguém de forma intencional que te ajudou. Ajudou naquele momento que você precisava. E chegou na hora certa. Você já teve? Então seja você essa pessoa ativa na vida de alguém, servindo e amando. Queria orar pela sua vida nesse momento, antes da gente passar para o tempo de reflexão nas mesas, né? Pedindo que o Senhor ilumine o seu pensamento, mude o seu coração, e quando eu falo o seu, eu falo o meu também, acreditem nisso, e transforme a nossa vida de forma prática, para que essa mesma mão que a gente tem a prática da nossa vida, alcance aqueles que precisam de nós. Se você concorda com isso, feche o seu olho, abaixa a sua cabeça, que o Senhor está falando contigo nesse momento. Deus, muito obrigado, Deus, porque a Tua palavra viva é eficaz e ela sempre nos ensina. Obrigado, Deus, porque uma parábola tão famosa da palavra do Senhor, ela tem o poder, ó Deus, de nos trazer novos entendimentos e olharmos para nós mesmos e entendemos que nós temos a quem servir, precisamos servir e espelhados no Senhor, que nos serviu com a sua vida, nós podemos ser bênção na vida de alguém, nós podemos ser bênção no lugar que o Senhor nos colocou, nós podemos ser bênção na história das pessoas, nós podemos ser uma bênção na história da nossa igreja, do nosso país, onde quer que o Senhor nos coloque. Ah, Deus, eu não quero ser um religioso que vem na igreja domingo às 9, mas não vejo as pessoas que estão na calçada, não vejo as pessoas que estão no meu telefone, no meu WhatsApp, que precisam de mim. Ah, eu não quero ser essa pessoa. Eu quero ser uma pessoa disponível para servir ao Senhor, servindo e amando pessoas. Que na nossa igreja nós sejamos assim, em tudo que fizermos. Que esses homens que estão aqui sejam assim em tudo que fazem, porque o Senhor vai fazer muito mais na nossa vida, porque é melhor servir do que ser servido. Obrigado pelas oportunidades que o Senhor coloca à nossa frente, Deus, e nos dê obediência a Ti, ó Deus, para que vidas de pessoas sejam tocadas, para que a Tua igreja seja tocada. Eu te peço isso de forma especial para mim, que eu seja o primeiro a fazer isso, que eu seja o primeiro a servir, ó Deus, e que minha vida reflita o Senhor em quem eu estiver passando ao lado, em quem eu estiver perto, Deus, para que essas pessoas sintam o Teu toque. Mas eu também peço e oro por esses irmãos aqui, que isso, de igual forma, toque e o alcance o coração de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe a sua palavra. Eu queria, nesse momento, então, as perguntas estão aí, das mesas, né? Jesus, ele nos ensinou o serviço e o amor como prioridade. Lembra? As pessoas tinham um plano de sair de Jerusalém e ir para Jericó, mas no meio do caminho mudou a história. Como que a gente aplica essa prioridade no nosso trabalho, na nossa família e no nosso ministério? Você está disposto a servir? Isso que eu queria que, então, vocês conversassem aí nesse grupo, tá bom? Aí os irmãos vão controlar, o Helmut vai controlar o tempo de vocês. Que seja benção esse tempo para vocês, irmãos. Queridos, um pouquinho da atenção aqui comigo, eu espero que a conversa está boa. Conversa está boa? Dá um tchau aqui. Conversa está boa, né? Conversa boa não dá vontade de parar. Nós falamos na perspectiva do servir, da palavra de Deus, e na prática do cuidado com alguém, não é verdade? Então a gente pode ter o cuidado com alguém no trabalho, na nossa família, no nosso ministério. Mas há oportunidades práticas de servir, por exemplo, aqui no nosso ministério. O Ministério Legacy demanda oportunidades para servir no louvor. Hoje tínhamos 3 aqui, né? No teclado, o Léo, na bateria, isso aqui é bateria, e na condução do louvor. Nas mídias, recepção, lanche, líderes da mesa e culto de quinta-feira, e no culto de quinta-feira.
Isso aqui, essas oportunidades, pastor Marcelo, estão todas na calçada. Todas essas oportunidades estão no caminho. Tem alguém no caminho que precisa para eu servir no louvor, nas mídias, na recepção, essa brincadeira que eu estou fazendo, né? Elas estão no caminho da nossa vida. Nós podemos vir aqui e servir nesse tempo aqui na igreja. Mas há outras oportunidades também. Se vocês entrarem no site da nossa igreja, chamado pibcuritiba.org.br/servir, nós temos mais de 300 oportunidades para fazer algo aqui na nossa igreja. E, com certeza, tem uma no seu número. Opa, tem uma que Deus separou para você, às vezes você não sabe. Então, lá no site pibcuritiba.org.br/servir, tem a lista delas lá. E, além de ter a lista, fala o que é, fala qual o ministério, fala o dia. Então, ela tem bastante detalhe para você escolher. Depois que você escolheu, conheceu, ou tem alguma dúvida, a gente tem um encontro mensal aqui na nossa igreja para explicar isso e para convidar vocês. Eu queria falar do dia 13 de novembro, que é daqui 2 domingos. Às 9 da manhã, aqui, nós vamos ter um evento Servir, que explica as oportunidades para servir na nossa igreja, mas a gente vai estar tratando um pouquinho mais direto do Natal Aleluia. Natal Aleluia é um dos maiores eventos de Natal da nossa igreja, e ele demanda muito voluntariado em 4 dias. E você não precisa servir nos 4, pode servir em 1. Então, quer ter uma oportunidade, uma experiência de servir pessoas? A gente fica aqui na nossa igreja com 4.000 pessoas precisando ser servidas, e você pode ser uma delas. Então, no site pibcuritiba.org.br/servir, você vai conhecer essa agenda e se inscrever para um evento como esse aqui, que vai te explicar onde você pode servir e tirar qualquer dúvida que você tem. Na nossa igreja tem oportunidade para todos, a nossa igreja precisa do serviço de todos. Então, vocês podem falar comigo, mas sigam esse caminho que eu disse para vocês também. E vamos continuar a nossa vida no caminho de cada um, mas sempre acolhendo aquela pessoa, aquele ministério, aquele alvo de Jesus para o nosso serviço. E é melhor servir do que ser servido. Então, Deus tem um crescimento e tem algo para nós também. Tá bom? 13 de novembro, ou pibcuritiba.org.br/servir. 13 de novembro, inclusive aqui, no Salão Social, 9 horas da manhã. Obrigado.